Hoje nós falaremos sobre a saga da fé. Qual é a sua história de fé? Qual é o seu legado de fé? Davi, homem achado segundo o coração de Deus, escreve também esse salmo, o salmo de número 13. É um salmo pequeno, um salmo que tem apenas 6 versículos. Parece ser um salmo muito simples, mas ao mesmo tempo é um salmo muito profundo. Eu queria compartilhar com você, mesmo assentado como os irmãos estão, salmo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olho para mim e responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos como igreja diante da tua palavra, ela já foi lida. Ela que é poderosa, ela que é eficaz, traz sossego na nossa alma. Ah, Senhor, livra-nos de ter uma mente distraída, de forma que não possamos absorver aquilo que o Senhor de fato tem a nos falar como igreja nessa noite. Rogamos esta bênção do Senhor. Os irmãos que nos acompanham na internet, nas redes sociais, que cada lar agora que nos acompanha, que seja transformado por esta palavra viva da parte do Senhor. Ah, Pai, esta oração que fazemos junto com a igreja, pelo nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o tema da mensagem, a saga da fé. É notório que, se existe uma coisa que nós estamos constantemente sendo confrontados, é com algum tipo de aprendizado. Uns aprendem mais, outros aprendem menos. Mas o fato é que o próprio Deus espera que a sua igreja esteja nesse caminho. É por isso que os filhos de Deus são chamados de discípulos. A palavra discípulo significa o aprendiz, o aluno. Deus, ele acredita em nós esse privilégio de, enquanto viver, podemos aprender pelo teu Espírito, a forma como agrada a Ele. E quando a gente olha para a palavra de Deus, eu gosto muito especificamente do livro de Salmos, porque é no livro de Salmos que você vê o homem falando com Deus. E nós vemos aqui Davi não poupando palavras. Davi, mais uma vez, ele propõe rasgar o seu coração. Ele não esconde o que estava sentindo. Se você ficar bem atento ao que já foi lido, você vai observar que há uma expressão muito repetida, já no início do Salmo. Ele repete, até quando, Senhor? Por 3 vezes, Davi diz isso. Até quando, Senhor? Senhor, até quando? Davi, ele começa a mostrar para nós que isso não era uma exclusividade dele. De alguma forma, a vida traz para nós o que eu chamo de elementos roubadores da fé. Porque se a fé é aquilo que te santifica, se a fé é aquilo que faz com que você entenda que você é alguém próximo de Deus. Olha, que nós cantamos um cântico interessante, o último cântico cantado aqui pelos irmãos do louvor, ele diz, a tua fidelidade, os teus olhos sobre mim. Os nossos olhos dizem muita coisa. Não está nem no script aqui, mas o livro de Levítico, o 3º livro da Bíblia, no capítulo 26, versículo 9, ele fala sobre essa questão do olhar de Deus. Ele diz, diz assim, e para vós olharei, e vos farei frutificar, multiplicar, e eu renovarei a minha aliança contigo. Naquele momento Deus queria que Israel soubesse se existia um olhar diferente, poderoso. Este olhar era de Deus. É como se Deus falasse, olha, povo meu, eu detenho a sua atenção. Ou você precisa saber que eu preciso deter a sua atenção, porque eu estou de olho em você. E Deus, ele não tira os olhos da igreja. Deus não tira os olhos da sua família. Deus não tira os olhos do seu povo. Por quê? Porque Ele sabe da carência que o seu povo tem.
Este salmo, ele vai falar sobre uma questão que vai influenciar o quanto que nós percebemos do olhar de Deus ou não, porque ele começa dizendo de um momento que a gente se sente abandonado. Você está esquecido, tudo na vida acontece para os outros. É como se nós fôssemos de fato mesmo irmãos de Jó. Quando Jó vivendo aquela tempestade, e a palavra de Deus diz que Jó perde todos os filhos, ele perde a sua propriedade, e ele começa a perder a sua saúde. Há um momento que a palavra de Deus diz que ele pega um pedaço de lajota e começa a passar na sua carne que estava podre. E aí Jó diz assim: Senhor, até agora eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu te vejo. Porque ainda que o meu corpo desfaleça, eu sei, o meu Redentor vive. Mas quando nós olhamos para o início desse salmo, como Davi introduz esse tempo dele com Deus, porque eu creio que a igreja precisa entender o que é o livro de Salmos, para que ela possa produzir os seus salmos. Quando você fala com Deus, quando você busca Deus, nos seus momentos de angústia, às vezes você está dirigindo um carro, você está viajando, você está no trabalho, e você está ali, ninguém sabe, mas em espírito você está orando, você está clamando, dizendo: Deus, me dá sabedoria aqui, porque até aqui eu vou, dali para lá não tem como ir. Só que Davi começa o salmo dizendo: Senhor, até quando, Senhor? Para sempre o Senhor se esquecerá de mim? Até quando você esconderá de mim o teu rosto? Davi estava argumentando com Deus, ele se sentia esquecido e abandonado. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Alguns sentem mais ou menos abandonados pelo marido, pelo filho. Parece que a nossa casa perdeu aquela conexão antiga. Já não se olha olho no olho. As pessoas já não têm tempo mais para ficar junto. O momento com o celular, esse momento com a tecnologia é importante. Então, se você chega no consultório médico, ou no consultório dentário, ou odontológico, você está ali, as pessoas estão ali, você senta, e há uns 3 meses atrás eu percebi isso com clareza. Aliás, acho que é um pouquinho antes da pandemia, não me recordo bem. Mas eu sentei, aquele sofá que faz até um balanço. A pessoa do lado nem olhou para mim, ela nem piscava. E ela ali, eu querendo puxar um assunto e nada, e chega outro, cada um no seu celular, todo mundo olhando o celular, e ele e o celular. E parece que quando a gente se volta para um relacionamento com Deus, é a mesma coisa. Só que no meio cristão, dificilmente alguém reconhece isso. E tem coragem de falar: olha, irmão, você pode dizer o que você quiser, mas Deus não tem olhado para mim, eu tenho vivido tempos tão difíceis. Talvez você tenha a mesma expectativa, ou tenha vivido as mesmas questões que Davi viveu. Rei de Israel, ungido por Deus, o único na Bíblia chamado homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13,14, texto conhecido da igreja. E agora o que eu quero desafiar os irmãos é entender pelo menos 4 verdades que o texto diz sobre a saga da fé de Davi, ou seja, o legado de Davi, a história de Davi. De forma como Davi sai de um momento de angústia para a adoração. Porque nós veremos que lá no finalzinho ele diz: quanto a mim eu confio na tua graça. Ele vai encerrar o momento do salmo já reconhecendo a soberania de Deus. É nesse momento que nós precisamos entender como que Davi sai do fundo do poço e vai ao pico do céu. Como que ele sai do vale para subir ao alto da montanha. Como se ele estivesse escrevendo o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte e digo: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E eu queria, nesse tema saga da fé, trazer pelo menos 4 verdades. Mostrar que a fé conhece o cansaço. Mostrar que a fé segue o instinto. Terceira verdade, a fé, ela exercita a nossa razão. E por última verdade, nós veremos que a fé, ela ancora o nosso coração. Ela faz o seu coração parar, mas parar em Deus. Então, para esse primeiro momento, eu queria, acompanhe comigo se o texto não facilita isso. Versículos de 1 a 3, primeira verdade sobre a saga da fé. A fé conhece o cansaço. O texto diz: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Se existe uma coisa que estava confrontando Davi, era o tempo. Davi queria se ver livre daquele tempo em que ele se sentia abandonado. E ele diz: por que isso? Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Era a percepção de um homem de Deus, dizendo: Senhor, se esqueceu de mim. Aí parece que ele já aceitando isso, ele parte para a segunda indagação. Senhor, será para sempre? Ou seja, será que o meu pecado está tão grave
que Ele foi capaz de cisalhar o nosso relacionamento. E a gente vê tudo, mas não vê Deus. E Davi continua no versículo 2: até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Meus amados irmãos, todo tempo de tribulação, todo tempo de angústia, toda prova, como diz o outro, eu estou passando pela prova. Isso cansa a nossa fé. Você levanta, você dorme, você acorda e levanta, e há sobre você o mesmo peso. Porque as coisas não mudaram, pelo menos na perspectiva que você deseja. E aí essa pergunta e essa indagação fica, porque quando mais duradoura é a batalha que nós enfrentamos, porque talvez o que para o outro é uma prova, para você é uma libertação. Às vezes nós não conseguimos medir, porque a forma como nós encaramos as lutas do dia a dia é diferente um do outro. E ao invés de você encontrar alguém e ser encorajado na fé, você às vezes não consegue nem mesmo encorajar você. Como é que você vai encorajar o outro? Ontem eu estava com um jovem, fomos tomar um café ali na Madrigal. E eu perguntava para esse jovem: como que você anda, pastor? Como é que você anda, querido? Pastor, tudo está acabado para mim por várias coisas. E eu me lembro que naquela hora o Espírito de Deus me levou a fazer essa pergunta. E a gente conversando tantas coisas, eu perguntei: você ainda é tão jovem? Ele tem 30 anos. Eu perguntei para ele: se você morrer hoje, agora, para onde você vai? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Diante de tudo que você tem vivido, a sua mentalidade hoje é uma mentalidade santa, celestial, ou ela está nas trevas? Em função de tudo aquilo que o mundo tem trazido para você. E ele abaixou a cabeça e disse: pastor, acho que eu não tenho resposta. Eu não sou capaz de te responder isso agora. E nós puxamos outros assuntos, ficamos ali mais tempo. Mas você percebe que quando a batalha e a luta, ela é prolongada por um período maior do que a gente projeta, porque a gente acaba criando imaginações. Ah não, até mês que vem, se Deus quiser, eu vou acertar aqui e tal. E a gente vai tentando vencer as lutas. E aí quando não é uma coisa financeira, é uma batalha na área da saúde, ou é um conflito de relacionamento, mas aquilo não para, aquilo continua. E a pessoa pensa: pô, só comigo? Será que é só eu que existo isso? E aí Davi diz: Senhor, até quanto tempo? Irmãos, a fé sente o cansaço. E nós acabamos nos esfriando. É como se nós perdesse sangue. É como se a fé sofresse um tipo de hemorragia. E quando mais se perde sangue, mais se perde vida. Porque segundo a Bíblia não há como ter vida com Deus se não há entre eu e Ele uma fé. O que rege o coração da igreja é a palavra que nos alimenta. Isso vai fazendo com que o nosso coração se azede. Andrew Fuller vai comentar o seguinte sobre este Salmo 13. Ele diz: não é sob os mais agudos, mas sob os mais prolongados sofrimentos que nos vemos em maior risco de exaurir. Quando Jó foi abordado com as más notícias, em rápidas sucessões, ele as suportou com crescente fortaleza. Mas quando não conseguiu mais ver o fim de seus problemas, ele se afundou sob o peso delas. Porque quando você vê que a fé sente o cansaço, você tem pelo menos 3 coisas que cansam a sua fé. Primeiro, é a durabilidade da provação. Depois, é a falta da bênção aparente. A pessoa não consegue ver uma forma como Deus vai abençoá-lo. É como se você olhasse e visse ou observasse os problemas da família com os filhos. E você não consegue ver uma ação de Deus ali no seu casamento, no seu filho. E você não viu nada na sua família. Então você se pune, a bênção não está presente. Eu não consigo ver mais Deus abençoando a minha casa. Ou então quando você vê os problemas de perseguição no trabalho. Todo mundo fala bem do serviço, mas quando eu vou trabalhar é uma perseguição, é ciúme, é inveja. O cara cisma com a minha cara e me põe mais tarde, trabalho mais do que os outros, para ganhar a mesma coisa que o outro ganha. E aquele sentimento, aquela questão da injustiça, isso vai minando a nossa fé. Parece que a gente não consegue ver Deus ali. A falta de promoção no trabalho, a falta de fruto de trabalho na igreja. Você não conseguiu ver alguma coisa da igreja romper, ou eu não trabalhei em nenhum ministério da igreja, eu não consigo ajudar na ação social, eu não ajudo na recepção, parece que eu sou, não tem valor.
São momentos que a gente vive como crise. Mas a terceira perseguição, além de você ver a fé reconhecendo o cansaço como um tempo prolongado para que esse momento de dor saia e eu deixe de ser alguém angustiado. Ou quando eu não consigo ver uma bênção aparente no trabalho, na família, a bênção não está aparecendo para mim. São aqueles que eu digo pensamentos intrusivos ou intrusivos. Aqueles que são voltados para nossas emoções descontroladas. Porque nós sofremos as reações daquilo que nós sentimos. E Davi não escondeu isso. Olha o versículo de número 2. Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Davi não estava falando da dor do outro. Davi estava falando da sua dor. Pergunto, como tem andado o seu coração? Como você tem percebido o agir de Deus? Quando na saga da fé, no Salmo 13, aprendemos que a primeira verdade é que a fé reconhece o cansaço. E quantas vezes quando estamos num nível de estresse, quando encontramos com irmãos que têm sofrido de crise de ansiedade, síndrome do pânico, e ele passa por emoções e sentimentos que ninguém conhece, porque nós não somos capazes de conhecer o coração de ninguém. Mas Deus agora permite que Davi revele o seu coração, para que Davi pudesse testemunhar que ele mesmo, sendo ungido de Deus, rei de Israel, viveu o tempo de suas vidas, que o seu coração estava triste, abatido. Como reverter agora um quadro de doença emocional? Como agora suportar uma síndrome do pânico? Como suportar uma depressão? Como suportar uma ansiedade? E muito mais do que viver e experimentar isso, como algo pessoal, é quando eu encontro irmãos que estão vivendo assim, e eles não se sentem aceitos, ora por Deus, ou ora por aqueles que são de Deus, porque as pessoas estão cansadas, e elas não querem ouvir problemas. E aí uma certa psicóloga diz o seguinte: quando a fé cansa, ficamos entregues àquilo que a ciência da psicologia chama de transtornos mentais. Crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e tantas outras coisas. E ela fala, essa psicóloga, alguns transtornos de ansiedade são marcados por pensamentos intrusivos, especialmente o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, ou o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, ambos marcados por uma intensa intolerância à incerteza. Geralmente as pessoas acometidas por esses transtornos têm uma coisa em comum: a necessidade de controle. E qualquer coisa que soe fora desse controle, ou que pareça ser imprevisível, se torna um desafio, muitas vezes difícil de suportar. O cansaço da fé é acentuado quando nós temos esses três fatores: luta prolongada, falta da bênção aparente e surgimento de pensamentos intrusivos. Você não tem como selecionar, eles apenas surgem na sua mente como uma deformidade do seu cansaço ou do seu estresse emocional. E agora, como que Deus trata isso? Como que você pode sentir amado por Deus, sendo como um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você agora enfrenta essa luta? Martin Lloyd-Jones, escrevendo o seu livro Depressão Espiritual, ele diz e afirma o seguinte: as causas mais frequentes de depressão estão fundamentadas no seu temperamento. Saber, por exemplo, que pelo seu temperamento você pode ser alguém mais inclinado à depressão ou não, não pode curá-lo, mas pode com certeza ajudar a identificar os fatores que o levaram a viver essa crise, ou de ansiedade, ou de depressão, ou de síndrome do pânico. Como se eu e você pudéssemos nos considerarmos o vermezinho de Jacó, ou alguém que Deus não ama mais, e por a falta do amor de Deus eu vou viver isso. Um dos grandes pregadores batistas, chamado Charles W. Spurgeon, diz que mergulhos ocasionais em pensamentos intrusivos e emoções descontroladas podem alcançar, em realidade sim, um fator físico em seu corpo. E ele afirma que a causa principal
de sua saúde é que ele em algum momento sofreu de gota, marcado por uma inflamação doloríssima das juntas e excessiva quantidade de ácido úrico no sangue. Tal quadro do Charles W. Spurgeon fez com que no final do século XIX a gota drenasse as suas energias e o príncipe dos pregadores vivesse aquilo que hoje conhecemos como a doença da depressão. Meus amados irmãos, talvez você não tenha vivido o que Davi viveu. Porque Davi fala da sua crise emocional, Davi fala do seu coração, mas ele fala exatamente o que fez com que o seu coração e a sua dor pesasse. O versículo 3 ele diz: olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, porque o meu inimigo não diga, ou para que o meu inimigo não diga, eu prevaleci contra você. Então, quando na saga da fé, a primeira verdade que nós aprendemos é que a fé reconhece o cansaço, a fé conhece o cansaço, e a gente vê provação prolongada, vimos aqui a falta de bênção aparente, nós estamos orando e nada muda no trabalho, nada muda na família, nada muda na nossa vida, então isso abate mais ainda a nossa fé diante do cansaço. Mas vimos aqui também a questão de que o estresse, a carga emocional, traz pensamentos intrusivos, emoções descontroladas. Mas ainda a fé como cansaço reconhece a pressão que nos é oferecida pelo inimigo. E às vezes nós vivemos achando que em algum momento somos criados dentro de uma redoma, de que a fé em Cristo te blinda de tal maneira que você viveu até aquele momento, mas daquele momento em diante, eu vou vencer. E nada pode me sucumbir. Alguns dizem assim: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e você não será abalado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí nós pegamos Davi, dizendo: até quando tu esquecerás de mim? Nós pegamos Paulo, que orou quando Eutico, ele pregava, a igreja lotada, Eutico sentou na janela, o texto de Atos dos Apóstolos diz isso, e durante a pregação ele cai. A palavra diz que os irmãos vão até ele e reconhecem, Eutico morreu com aquela queda. Paulo termina de pregar, vai até aquele irmão, ora, impõe as mãos sobre ele, e a palavra de Deus diz que aquele homem ressuscita. Passa-se uns dias, passa-se uns meses, Paulo fica doente. E Paulo agora não vai orar por Eutico, Paulo não vai orar por aquele paralítico que ele orou entrando na entrada do templo. Paulo agora ora por ele. E quando Paulo ora por ele, a palavra de Deus diz que a minha graça te basta. Foi a resposta de Deus. Como então dizer que a fé, ou a saga da fé de Davi, quando a fé conhece o cansaço, eu não vejo que, mesmo com fé, eu vou passar pela prova. E não é porque eu estou em pecado ou não, tem também uma realidade dessa. E aí o texto diz que Davi reconhecia que a pressão do seu inimigo cansava a sua fé. E aí quando nós deparamos com a Bíblia, irmãos, eu queria que você lembrasse desse texto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Queria que você lesse comigo. 1 Pedro, capítulo 5. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Marquei. 1 Pedro 5, 8. Texto conhecido da igreja. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Meus amados irmãos, quando Pedro vai falar do inimigo da igreja, ele ilustra o inimigo das nossas almas, o diabo, como um leão. O meu pai comprou uma chácara um tempo atrás em Fumaça, e uma vez só, alguém conhecido dele mostrou um couro de uma onça, contando a história de um como é que fala? Matador? Não, caçador. Caçador local, estava dormindo num galho, esperando lá, não sei se era tatu ou paca. Quando ele clareou e viu o barulho, tinha uma onça em cima dele. E a história que se conta é que aquilo foi uma morte acidental, mas ele deve ter ficado com muito medo, disparou e conseguiu matar a onça. Agora você imagina um leão. Você está num lugar e não há mais ninguém, é você e o leão. Agora, Davi, quando escreve o Salmo 13, diz que, Senhor, não deixe que o inimigo prevaleça.
E a palavra de Deus diz que nós não podemos ter problema com pessoas. O nosso problema é com o espírito que move as pessoas. Porque Satanás, como inimigo das nossas almas, está exatamente como Pedro descreve: ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Por isso que Tiago diz: sujeitai-vos diante da potente mão de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meus amados irmãos, na saga da fé, a fé reconhece o cansaço, porque às vezes o tempo da batalha é grande, está prolongado, porque nós não conseguimos visualizar uma bênção aparente, mas também porque às vezes pensamentos intrusivos, como emoções que estão descontroladas, porque da síndrome de burnout, estresse, qualquer outro nome científico, faz com que as estruturas emocionais da sua vida abalem a fé em Cristo, a fé em Deus. Mas também o inimigo das nossas almas tem roubado, trazendo mentira e engano ao nosso coração. E nós só iremos corrigir isso no joelho e na leitura da palavra, pedindo que o Deus que se revela pela palavra responda por ela aquilo que o meu e o seu coração tem procurado nele. Porque a segunda verdade do texto não é apenas que a fé conhece o cansaço, mas nós veremos aqui que a fé segue o instinto. Meus amados irmãos, o instinto é um fator inato, de origem biológica, instantâneo. Olha aqui que Davi nos revela, aqui no versículo de número 4, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e não se afastem os meus adversários, se eu for abalado. Davi queria lembrar de que a força que ele tinha para vencer os seus inimigos, era a boa companhia de Deus. Senhor, ou o Senhor intervém, ou o Senhor dá um cessa e um basto nesse coração que está tão fadigado pela pressão que o inimigo me impõe, ou eu não vou vencer. Ou seja, se eu ganhar essa guerra, é porque de fato o Senhor me fez prevalecer, não é pela força do meu braço. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Eu quero que você grave esse texto, anote e grave. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe era proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Ou seja, não deixe o diabo roubar a sua atenção. Antes de você olhar para o lado, ou para o outro lado, olhe para Jesus. Se firme nele. A nossa reação, o nosso instinto é saber que Jesus é o nosso socorro. Ele é aquele que vem ao nosso encontro e nos fortalece. Meus amados irmãos, Davi, ele clama e diz: olha para mim, versículo 3, e responde, Senhor meu Deus. Ele não desistiu, mesmo que o seu coração entendesse que Deus naquele tempo estava em silêncio. Algo dentro de Davi foi brotado por Deus para que ainda assim, um coração que tivesse o peso que estava o coração de Davi, ele dissesse: Senhor, você pode me responder. Deus é aquele, meus amados irmãos, que não nos deixa sem resposta. Sai dessa geração fast food, você pede aqui, chega uma comida japonesa em 15, 40 minutos, é uma bênção, quem gosta. Mas as coisas de Deus não funcionam da mesma maneira. O tempo de Deus não tem 24 horas, nós sabemos disso. O kairós de Deus, Salmo 94, 1000 anos para Deus é como se fosse o dia de ontem. O versículo 12, Moisés diz: ensina-me a contar os meus dias, para que eu venha alcançar um coração sábio. Ou seja, que a minha percepção, que a minha sensibilidade seja na palavra. Mesmo que tudo seja contrário, mesmo que os seus olhos não estejam vendo, mesmo que os seus ouvidos não estejam ouvindo algo, ainda assim Deus está operando, trabalhando, ainda hoje Ele acompanha a igreja. Nós temos a promessa, irmãos, Hebreus 13:5. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, que Ele poderá fazer o homem, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ou seja, eu mudo, você muda, mas Deus não muda. Ele continua o mesmo. E aí o escritor de Hebreus diz: o autor e consumador da minha fé. E aí na saga da fé eu sei que a fé reconhece o cansaço,
mas a fé recebe um instinto, e o meu coração permanece inclinado para Deus. Porque Deus continua me convocando. É como se Ele tivesse aquele barulho de Mateus 11. Ei, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Trazei sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Que Deus é este que se apresenta para nós aqui em Hebreus, dizendo que Ele suportou a morte de cruz, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. E o que a palavra de Deus diz que Jesus está fazendo? Romanos 8,33 é a colinha que eu te dou. Lá está escrito assim: e Jesus intercede por nós. Ele está intercedendo a Deus pela sua vida e pela minha. Não pare. Que na sua saga da sua fé, que na sua história de fé, pelos dias que Deus tem acrescentado a você, que você saiba, a fé reconhece o cansaço, a fé tem um instinto, mas a fé exercita a razão. É a terceira verdade. A fé exercita a razão. A fé parte do coração cansado, segue o instinto, mas a fé reconhece e exercita a razão. Olha comigo o versículo 3 e 4. Do Salmo 13, o salmo base da meditação. Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Meus irmãos, como que a gente vai enxergar se nós não estamos vivendo mais? Quando Davi fala assim, ilumina os meus olhos, ou seja, faz iluminar, revela para mim o que precisa ser feito. Porque a primeira sensação que alguém morre é que seus olhos ficam fechados. Quando a morte chega, a vida é cessada e os olhos se desligam. Davi sabia que só Deus podia abrir os seus olhos, só Deus podia trazer entendimento ao seu coração. E ele prossegue o raciocínio de que a fé exercita a razão, porque a inteligência que você tem, a inteligência que eu tenho, é dada pelo Criador. Salomão, quando escreve o livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 6, não está nem no script aqui, ele diz assim, não se apoie em seu próprio entendimento, mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E aí ele diz no versículo 4, para que o meu inimigo, ó Deus, ou seja, abre os meus olhos, ilumina os meus olhos para quê? Para que o meu inimigo diga, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários se eu for abalado. É como se Davi estava lembrando daquele relacionamento único que ele teve com Jonatas, filho de Saul. 1 Samuel 14, 29 e 30, Davi diz, Jonatas disse a Davi, meu pai trouxe desgraça para nós, veja como meus olhos brilham, desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos? A matança dos filisteus não teria sido maior. Ou seja, Davi diz o seguinte, os soldados dos meus pais estavam enfraquecidos. Se eles tivessem sido alimentados, eles teriam vencido aquilo. Em nome de uma fé mercantilista, as pessoas estão barateando a razão e o poder de raciocínio que Deus deu ao homem. Jonathan falou, essa batalha aqui não era só orar. Você ora e não come. E quer sair para guerrear. Às vezes nós esquecemos do básico, o arroz com feijão. Perguntaram para um certo pastor, o que é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? E aquele pastor parou, pensou e disse assim, vou te responder essa pergunta com uma outra pergunta. Você quer saber o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Eu vou te responder. O que é mais importante para uma águia? A asa esquerda ou a direita? Então aprenda uma coisa, filho, não divida o que Deus uniu. Leia a Bíblia e ore. Ore e leia a Bíblia. Porque é a palavra de Deus que nos fortalece. Meus irmãos, o que me impressiona aqui nesse salmo de Davi é que ele diz, olha,
responda-me e ilumina os meus olhos, ou seja, não me deixa sem lucidez de espírito. Há coisas na nossa vida que eu não preciso nem orar, Deus já me deu capacidade para entender que é certo ou que é errado. Ah não, eu vou orar porque eu não vou, se eu orar hoje eu não vou avançar o sinal. Não, eu já fiz o exame de carteira de motorista, eu sei quando o sinal está vermelho eu tenho que parar. Agora eu vou orar para Deus me livrar, para mim não avançar o sinal, não preciso disso, eu já conheço a lei. Eu estou descumprindo o que eu quis. Então existem coisas, irmãos, que está tão claro na nossa vida. O irmão fala ainda, eu vou orar. Não tem que orar, ué. Eu vou orar para mim não roubar. Eu vou orar para mim não mentir. Não existe isso. Isso são os pecados capitais. Eu já sei que Deus detesta. Mas por que se Deus detesta, eu continuo tendo ciúme, eu continuo tendo inveja, eu continuo, sei lá, me masturbando, mentindo, roubando? E ainda venho na igreja, acho que está tudo normal, porque no final o pastor ora, eu sou liberto e vou para uma semana rica da graça de Deus. Não, a fé exercita a razão, o entendimento que Deus te deu para você discernir entre o bem e o mal, porque Ele te fortalece. E aqui Davi diz, Senhor, ilumina, ou seja, não esconda de mim, porque o que eu já vejo, o que eu percebo, que o que é certo fazer, eu vou fazer. Ah, pastor, mas isso pode dar problema. Deixa Deus cuidar daquilo que você não pode cuidar. Meus irmãos, grave isso. Eu tenho aprendido isso no pouco tempo de vida cristã que eu tenho. E se você gravar esse bizu, é um bizuzinho agora, você vai vencer muito mais fácil alguns problemas que você tem vencido. Aprenda comigo. Nunca controle o que Deus não quer que você controle. E Deus não quer que você controle o que as pessoas falam e o que as pessoas fazem. Mas o que você faz e o que você fala, Deus deseja que você controle, porque a sua vida é o que Ele te deu, você pode fazer. Se as pessoas falaram ou não falaram, se as pessoas fizeram ou não fizeram, o que vai mudar é que a partir de mim, por uma resposta íntegra na palavra, eu posso exercitar a minha razão e sou coerente, no mínimo coerente, para agir em conformidade com aquilo que o meu Deus deseja que eu faça. E a última verdade, aprendemos, a fé reconhece o cansaço. Segunda verdade, quem está com a memória boa, né? Segunda verdade, a fé segue o instinto. Terceiro, a fé exercita a razão. E por último, a fé ancora o coração. Olha o versículo 5 e 6 do Salmo 13. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Ou seja, a fé que reconhece o cansaço, a fé que reagiu no instinto, a fé que agora exercitou a razão, ela para exatamente onde Deus quer. Não está nem no script aqui, mas olha que bênção. Você entender, por exemplo, eu sou diferente de muitos homens no tamanho do pé, porque geralmente o homem calça 39, 41, 42, meu pé é 38. Alguns sapatos é até 37. Mas por que eu estou dizendo isso? Irmãos, a palavra tem exatamente o seu número. Tem o número do seu manequim. Deuteronômio 12, 32 diz assim, ó, para a minha palavra, vós olharás, para elas observarás, e nada acrescentarás e nem diminuirás. Então quando Davi para agora no finalzinho do Salmo, para deixar o seu legado, a saga da sua fé, ele ancora o seu coração na palavra e diz assim, quanto a mim, eu confio na tua graça. Ele não fala mais agora o meu filho, o meu irmão, o meu general, eu confio na tua graça. Em teu amor, porém, eu confio. Há uma versão, na minha diz, quanto a mim confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Eu pergunto, irmãos, que amor é esse que nos leva ao vale do sofrimento? Porque Davi respondeu, ou Davi colocou essa pergunta. Até quando? Uma vez. Até quando? Duas vezes. Até quando? 3 vezes. Ele diz, que salvação é essa que nos conduz aos inimigos? Mas respondendo essa pergunta, que amor é esse que nos leva ao vale do sofrimento? Eu vou ler com você o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, versículo 71. 119, 71.
também furei o script. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ou seja, ainda na dor, a bondade de Deus funciona. É como Lucas diz em Lucas 12, 4 e 5. E eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo, e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. E quantas vezes nós temos percebido que as pessoas perderam o temor a Deus? Somos inflamados por uma geração que esqueceu da bondade e da misericórdia de Deus, e muitos são aqueles que estão abusando disso. Eu queria concluir sobre a história da saga da fé, dizendo que a fé não apenas reconhece o cansaço, a fé não apenas responde ao instinto, a fé não apenas exercita a razão, mas a fé ancora o nosso coração. Há um momento que o meu coração e o seu tem que estar diante daquilo que a palavra nos diz. E eu queria encerrar com um texto do Salmo 63 e 2 Coríntios 12. Salmo 63, versículo 3 diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Sabemos que graça é o favor imerecido de Deus. É você saber que mesmo sem a meritocracia, Deus ainda assim continua fazendo. Porque sem o que Ele faz, nós nunca teremos o que de fato precisaremos. É por isso que Ele continua trabalhando por mim e por você. E o último texto, 2 Coríntios 12, 9. Paulo diz: então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meus irmãos, nossa fé deve caminhar exatamente como a fé de Davi. Mesmo que o barco balança, nós sabemos que Jesus está no barco. Quando teve aquela tempestade, todos ficaram apavorados, mas só Jesus estava descansando. Até que ele é acordado pelos discípulos e ele repreende aquela tempestade. Ou seja, às vezes nós vivemos um tempo, por causa do egoísmo religioso, a gente não quer enfrentar batalha nenhuma, mas nós sabemos que basta cada dia o seu mal. E de que mesmo diante do dia mal, Deus ainda pode agir com graça na minha casa, na sua casa, na minha vida e na sua vida. Então que na saga da fé da igreja, que na saga da fé do seu coração, você não duvide, mas creia. Mesmo que as coisas ainda não estejam acontecendo do jeito que você planejou e imaginou. Porque sabemos que só a vontade de Deus é soberana. E ela é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor nesta noite possa ter engrandecido o nome dEle na sua vida. Fazendo com que o seu coração acolha o bom depósito da fé. E saia daqui para uma semana rica da paz. Da bênção de um Deus que definiu acreditar em mim e em você. Porque se não fosse assim, Jesus não tinha sido enviado aqui para morrer no meu e no seu lugar. O maior sacrifício Ele fez. O que basta, ou o que precisa ser feito, é que na história e na lenda da nossa vida, o que possa reger o meu e o seu coração, que seja a palavra. O poder de Deus se aperfeiçoa por meio da nossa fraqueza. Eu queria terminar o culto diferente hoje. Queria que você curvasse sua cabeça. Quero orar por você que está em casa, orar por você que está aqui, para que as indagações do meu e do seu coração permaneçam no altar de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus ouve a oração do justo. E a oração do justo é poderosa e eficaz, porque só Ele pode fazer o que de fato precisamos. Pai, estamos aqui como igreja, alguns em casa porque não podem estar aqui ou não conseguiram chegar a tempo. Outros estão aqui conosco. Somos quase 25 irmãos aqui hoje. Quase isso. Me faltou um pouco a matemática, mas toma cada lar aqui representado. Toma cada lar que nos ouve nesta noite. Para que na saga da nossa fé, nós possamos romper o cansaço. Reagir com o instinto do Teu Espírito Santo. Abra o nosso coração, Pai, e perdoa as nossas falhas. Para que como igreja possamos ancorar o nosso coração na Tua palavra. Reconhecendo, ó Deus, os pecados,
as dores e as lutas, mas sabendo que o Senhor pode fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Por isso eu te suplico, como ministro do Evangelho nesta noite, entre em cada coração, transforme, cura aquele que está doente, salva aquele que está perdido, liberta aquele que está oprimido, mas nos renova como igreja em fé, em amor e em esperança. Esta é a oração que fazemos juntos como igreja, e eu uno a minha fé com a fé do teu povo nesta noite, para de fato agradecer ao Senhor, pelo ouvir essa palavra da parte do Senhor nesta noite, como exemplo do teu Espírito pela vida de Davi. Ensina-nos a viver com isso, e que possamos encerrar todo o nosso dia a dia aqui na terra, com esta expressão: quanto a mim, eu ou nós confiamos na tua graça. Por isso nós te louvamos, ó Pai, e recebemos toda a tua bondade e todo o teu agir em nós. É a oração que fazemos pelo nome de Jesus. Amém.